Hello people, good morning, how are you? Hoje eu quero trazer aqui para vocês mais uma aulinha prática de inglês. O que eu sempre falo é que não adianta, né? Nas aulas o professor ensina verbos, ensina vocabulário, expressions, mas o mais importante é que você tem que praticar. Mas eu sei que muitas vezes alunos iniciantes, principalmente, não sabem tanto ali como praticar, onde praticar, o que fazer, como fazer. Eu já dei algumas dicas aí em outros vídeos. Você tem que ouvir, você tem que ler, você tem que conversar, tem que escrever, praticar todas as habilidades da linguagem. Eu sou o professor Felipe, criador do Ensinando a Aprender, e eu garanto que se você fizer isso que a gente vai fazer aqui hoje, todos os dias, um pouquinho, não precisa ser muito tempo, você vai aprender inglês muito rápido. Vamos lá, a primeira dica para você realmente aprender inglês rápido, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, porque assim você vai continuar recebendo dicas, aulas gratuitas e umas piadinhas que às vezes eu posto também. Então, sem muita enrolação, vamos direto. Agora você já se inscreveu, já curtiu o vídeo, tá perfeito. No final da aula aí você só compartilha esse vídeo. Então a dica que eu tinha passado para vocês é sobre o site Elo, que é um site aqui criado por um professor de inglês, um professor americano nativo, onde ele tem lições de inglês sempre focadas na conversação. Então, ele tem áudios, às vezes vídeos também, onde você pode ouvir o áudio, mas também tem o script. Então, tudo aquilo que foi falado lá no áudio, seja uma conversa ou às vezes é um monólogo, né? Como aqui hoje, por exemplo, nessa primeira lição que a gente vai fazer, é o Mike falando sobre a rotina dele. Tudo que ele fala está escrito aqui. Então, o que você vai fazer? Primeiro ponto, leia o texto. Principalmente se você é um aluno iniciante, está começando a ter essa prática agora, né? De estudar, talvez até um momento sozinho, principalmente, e quer avançar, principalmente no entendimento, né, no listening, vocabulário também. É isso aqui que você tem que fazer, o máximo que você puder. Seja todo dia uma lição, você vai ver que as lições são curtas, e isso é muito bom, ou até mais se você quiser, claro. Mas lembre-se que tem que estudar direito, com qualidade, não adianta estudar 1 hora fazendo coisa errada. Então vamos fazer aqui passo a passo. Então, o primeiro passo, você vai ler o texto e vai ver se tem palavras aí que você não conhece, palavras novas para você. Então eu tô lendo o texto aqui e eu vi que, por exemplo, ele fala aqui daily routine. Eu não sei o que é daily. Como assim? Anota a palavra que você não conhece, mas só pesquisa no final. Calma. Leia o texto todo primeiro. O segundo passo, pesquisar sobre essas palavras que você não conhece. Mas cuidado com a dica, a forma como você vai pesquisar. Não vai pegar só a palavra solta aqui e jogar no Google Tradutor, não. Porque se você tentar traduzir a palavra solta, tem palavras em inglês que têm sentidos diferentes, dependendo do contexto. O Google pode dar alguma tradução ali que não é o sentido que você vai ter realmente nesse texto, nesse contexto aqui. Como é que você vai fazer? Seleciona a frase inteira e traduza. Aí sim você vai ver dentro dessa frase, desse contexto, o que essa palavra significa. Aí você vai colocar a tradução, o sentido delas aí dentro desse contexto. Mas você também vai perceber o seguinte, o professor já deixou marcado aqui algumas palavras que ele julgou aí que talvez são as mais diferentes, expressões também. Nesse caso, você não precisa nem pesquisar. Ele mesmo já dá aqui na aba vocab, que seria vocabulário. Ele já coloca aqui essas expressões que ele marcou lá no texto e a definição. É claro que, como eu falei, é um site americano nativo. Então a definição, a explicação aqui está em inglês também. Então o primeiro passo, lê o texto todo e aí marca ou anota as palavras que você não conhece. Segundo passo, traduz aí as palavras, as frases, para você conseguir entender o que está falando. Por quê? O terceiro passo é ouvir o áudio. Como eu falei, algumas lições são só áudio, como essa aqui, por exemplo, é só o áudio e o texto. Tem outras lições que ele tem vídeos mesmo. Não importa da forma que for, pode ser vídeo ou áudio, você vai ouvir aí o áudio e seguir o texto. Hi, I'm Mike, and this is my daily routine. I get up early every day, around 6:30, and I go to the gym for a workout before I go to work. Ok, então, por exemplo, ouviu aqui a primeira frase. Se você talvez não conhecia lá a palavra daily, aí agora você já pesquisou, já entendeu o que significa daily routine. Então, você já sabe que agora o Mike está se apresentando e ele vai falar sobre a rotina diária dele, daily routine. E ele já começa. I get up early every day, around 6:30, I go to the gym for a workout. Então, como eu falei, por mais que talvez você não saiba exatamente o que é essa expressão, né, que está marcada aqui já, talvez mesmo com a definição lá no vocabulário você não entendeu ainda. Mas pensa no contexto. Se você viu essa frase aqui, I go to the gym, é academia. O que você faz na academia? Você vai malhar, workout.
Então isso aí já é uma expression. E assim você vai fazer. Ouça o áudio todo, seguindo o texto. Agora você já conhece todas as palavras, né? E assim você vai agora ouvir e prestar atenção na pronúncia, como que ele pronuncia, como que é falado cada palavra aí. Por quê? A gente brasileiro, principalmente, né, quando tá aprendendo qualquer idioma que seja, claro, mas principalmente o inglês, a gente começa a perceber que as vogais, principalmente, tem sons variados dependendo da palavra, dependendo da combinação de vogais, das sílabas e dependendo da palavra também. Então, você fazendo isso, lendo, aprendendo o texto e depois ouvindo como o nativo fala, assim você vai pegar realmente qual que é a pronúncia. E aí vamos para o quarto passo. Depois que já ouviu o texto todo, entendeu, processou, você vai deixar o texto, tipo cobrir, né, o texto, e só ouvir. Hi, I'm Mike, and this is my daily routine. Pode parecer bobo e simples, mas a ideia é, depois que você já leu, assimilou, aprendeu ali algumas palavrinhas novas, é claro que você não vai, né, decorar tudo em 1 minuto, mas já ouviu o texto 1 ou 2 vezes, tanto faz, seguindo lá pelo script. Agora, você ouvindo sem ver o texto, você vai forçar o seu cérebro a tentar entender, assimilar, lembrar do que você leu. E é assim que a gente fixa as palavras no cérebro. Ah, Titi, mas quantas vezes que eu tenho que fazer isso? O tanto que você puder. Eu sei que é cansativo no início, mas é por isso que eu dou essas dicas, principalmente se você está começando esse tipo de prática agora. Essa lição aqui, por exemplo, o áudio é de 1 minuto e 40. Não é um áudio muito longo. Então talvez você conseguiria ouvir, né, ler o texto e ouvir esse áudio aí umas 3, 4 vezes, por exemplo. Você gastaria aí 5 minutos ouvindo o áudio algumas vezes, lendo o texto, anotando as palavras e tudo mais. Isso aí gasta o quê? Uns 10, 15 minutos talvez. Então por isso que eu falo, olha só, você fazendo 15, 20 minutos no máximo, nos dias que você puder. Se você não puder fazer todo dia, não tem problema. 1, 2, 3 vezes na semana, ótimo. E por último, o quinto passo é você praticar, obviamente. Como? No próprio site aqui, ele tem a aba de quiz, então são algumas perguntinhas básicas sobre o texto, o que já dá uma prática aí pelo menos interessante, porque você vai ler as perguntas, tentar responder e tudo mais. Além disso, o que você deve fazer é pegar essas palavras que foram novas então para você, criar frases com ela, criar exemplos, tentar colocar na sua rotina também. Essa é uma ótima forma de praticar, tá sempre praticando, até mentalmente também, que é assim que você vai aprender, você força o seu cérebro a estar sempre revendo, relembrando o que você está aprendendo. Então é isso, olha só, simples. 5 passos rápidos, fáceis, que você pode fazer todos os dias um pouquinho e assim vai aprender inglês muito rápido. Por favor, se gostou dessa aula, dessa dica rápida, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Tem muita gente que está assistindo aí, tanto os vídeos, as aulas normais, quanto os shorts também que eu posto. E não é inscrito, por favor, me ajudaria muito se você se inscrevesse e curtisse esse vídeo. E compartilha aí com quem você sabe que precisa aprender inglês também, ou talvez já está no processo aí, está estudando, mas talvez está meio perdido o que fazer. Tá aqui uma receita básica e muito fácil. Espero que vocês tenham gostado. See you and bye bye.